Machado, sempre em suas obras, ele faz uma análise psicológica dos seus personagens, né? E o Aloysio Azevedo, ele vai sempre mostrar a vida no coletivo. Então, nós vamos ver o ser humano bem destacado ali, tá? Enfim, eu espero que vocês estejam lendo. Quem está lendo ou já leu O Cortiço? Dos que estão em aula hoje, que são poucos, né? Seis alunos. Cauã, já leu o quê? Já começou a ler o quê? O Cortiço ou Dom Casmurro? Professor, já comecei a ler o Cortiço. Cortiço? Tá. Maria Eduarda, você está lendo o quê? Professora, eu comecei a ler o Dom Casmurro. Dom Casmurro. Lucas? Dom Casmurro, professora, dei uma olhadinha no Cortiço, mas começar a ler não comecei, não. Mas Dom Casmurro você começou? Comecei. Tá. Mas aí eu vi que era o Cortiço que você queria, então eu parei no Dom Casmurro e voltei pro Cortiço. Certo. Então, a Maria Fernanda e a Sara, como é que estão? Professora, eu comecei a ler o Cortiço, mas estava com uma preguicinha de ler, então. Você pode sair dessa preguicinha, menina. Sara fala pelo chat, é isso? E o Pedro? Tem voz, Pedro? Ou tem que ser no chat? Oi, professora. Eu comecei a ler Dom Casmurro e dei uma preguicinha também, mas eu tô lendo aos poucos. Tá lendo aos poucos. Bom, o Dom Casmurro, quando a gente começa, talvez... Porque, na verdade, o que não prende a gente, deixa um jovem como vocês, assim, com a preguicinha, é a linguagem, tá? Mas por quê? Porque numa outra época, começa por aí. Fora da nossa época, a linguagem era diferente. Imagina uma pessoa muito culta fora da nossa época. Então, ele vai usar termos realmente mais complexos. No correr da obra dele, ele coloca muitas vezes a mitologia grega, ele cita grandes nomes de filósofos matemáticos e cientistas em geral, da época anterior a ele, né, lá dos remotos. Ele é realmente culto demais, o autor. Então, ele coloca ali o narrador dele em primeira pessoa fazendo isso. Então, quando nós estamos lendo Dom Casmurro, nós estamos lendo uma obra em primeira pessoa, porque o narrador é o personagem e é o protagonista, inclusive, né? Quando nós estamos lendo o Cortiço, para quem está lendo o Cortiço tem como personagem principal o próprio Cortiço, né? Porque tem muitos personagens ali dentro. Claro que a gente tem lá o mais importante, que foi que começou o Cortiço, que é o dono daquele pedaço de terra, que aluga aquelas casinhas, e que tem características bem estranhas. Ele é um cara muito, num termo bem chulo, muito mão de vaca, né? Ele é bastante miserável, não gosta de gastar, economiza de todo jeito, porque a intenção dele é ficar rico e ter um título. Porque só o dinheiro não vai fazer dele um cara importante. Ele precisa ter um título. Para isso, ele tem que comprar um título, né? Um título nobre. E do lado deles, ali, ao lado do Cortiço, que nasceu ali, que vai se criando, tem a casa de uma família bem posicionada, que tem título, mas que não se difere muito dos que estão ali no Cortiço, né? Então, a gente vai vendo algumas coisas acontecerem. Na apostila de vocês, abram a página 11, e é o módulo 3, tá? Página 11, módulo 3. Aí vocês vão ter uma imagem, né? Uma imagem do Aloysio Azevedo. Ele era Tancredo, não sei se tem algum parentesco com o Tancredo atual, que foi político, pai do bonito lá, né, das Minas Gerais, aquele que se elegeu presidente e não conseguiu nunca tomar posse, né, se elegeu através do Congresso mesmo, na última eleição indireta que nós tivemos. Então, foi eleito Tancredo Neves
e Sarney para vice, e o Sarney é que tomou posse, o Sarney é que ficou no poder os anos que teve que ficar, porque o Tancredo adoeceu, né, com diverticulite e morreu, pelo menos é isso que a história narra. Se houve outras coisas, assim como o suicídio no passado, né, Getúlio Vargas, também ficou a dúvida de Tancredo Neves. Será que mataram? Disseram que mataram, que armaram. Tal. Eu sei que a dona Risoleta virou choroleta, de tanto que chorava. Né? Mas ele morreu e quem tomou posse foi outro. Eu não sei se o Aloysio Tancredo Gonçalves Azevedo tem alguma ligação com ele, eu acho que não. Enfim, olha ele, nascido em São Luís do Maranhão, morto em Buenos Aires, onde era agente consular, então ele teve como cônsul também. Foi para o Rio de Janeiro pela primeira vez ainda jovem, tendo se distinguido como caricaturista em vários jornais. Com a morte do pai, voltou ao Maranhão para dedicar-se à imprensa e publicou suas primeiras obras. No mesmo ano, retornou ao Rio, onde se tornou cônsul e serviu em vários países. Bom, embaixo nós temos uma foto. Cortiço, Barracão de Madeira, 27 de janeiro de 1906, no Rio de Janeiro. Bom, o cortiço que eu imagino do livro Cortiço não era bem assim. Eu acredito que eram casinhas pequenininhas e várias, uma ligadinha na outra, mas todas térreas. É assim que eu imagino o cortiço do livro, né? E ali, para quem já começou a ler, no início, na estalagem lá já tem quem queira ir lá lavar sua roupa, paga para lavar, com água é um preço, tal, o sabão também. Para os que moram lá, já tinham direito a usar sem alugar o tanque, tinha o tanque disponível. O tanque, uma tina, na verdade, nada a ver com os tanquinhos lindos de hoje, nem com os tanques da minha infância, já é uma coisa muito mais antiga. Né? Porque as mulheres eram lavadeiras de roupa, elas lavavam roupa para as famílias ricas, tá? Porque não havia máquina de lavar, então em casa nenhuma, empregada nenhuma ia lavar roupa, ela tinha que lavar roupa e ir para outro lugar, então ali era um lugar em que se lavava a roupa por dúzia, por peça, contando as peças, cobrando para serem lavadas. Elas faziam esse trabalho de lavar as roupas e muitas vezes passar com ferro à brasa para entregar para as famílias, né? E ganhavam por isso, né? Cobravam um valor X. Então ali naquele cortiço viviam pessoas que eram pessoas extremamente pobres, que moravam ali naquele lugar pequenininho, com o mínimo necessário para se viver, trabalhavam, então eram pessoas sem cultura, pessoas sem acesso a nada de cultura mesmo, então pessoas extremamente simples, né? E aquilo ali fazia com que houvesse brigas, festinhas, barulho, crianças. Então aquela fila que ele descreve, que vocês vão ler a descrição que ele faz, uma fila de manhã para lavar o rosto, como que era, como ele descreve aquilo, né? E a comparação que ele está sempre fazendo dos seres, das pessoas com animais, o ser humano e o animal, né? Então, pessoas minhocavam ali. Quando ele diz minhocava, porque tinha muita gente ali ao mesmo tempo, diz que minhocavam pessoas, né? Então, aqui tem um trechinho do cortiço. E que diz: estalagem de São Romão, alugam-se casinhas e tinas para lavanderia. Se eram casinhas, acredito que não é esse aí. Mas isso que vocês estão vendo de cortiço aí, era assim, um casarão de madeira enorme e cada família morava num ou dois cômodos. Tinha um banheiro em comum, tá? E olha lá, quantas crianças, né? Quer ver criança nesses lugares, né? Quantas crianças já havia? Naquela época também não havia o controle de natalidade, né? Então, olha só, a criançada toda ali morando nesse cortiço. Então, cômodos eram alugados quando a casa era assim, uma casa inteiriça, alugava cômodos. E quando ele começou a fazer o cortiço, ele começou fazendo pequenas casinhas, uma ao lado da outra, né, de 2, 3 cômodos, e ele alugava ali. Tinha um banheiro em comum também, tinha uma torneira em comum, tinha tanque que todo mundo usava, vários tanques para tinas, para lavar roupa, várias tinas, né? Então, olha lá, as casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia.
tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo água, R$ 500, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam para lavar as roupas, não pagavam nada, né? E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tintas. Então, a gente já imagina uma coisa nojenta, né? Transbordantes, e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar, porque elas faziam como se fosse umas barraquinhas para proteger do sol, né? Com tecido em algodão cru. E os gotejantes giraus cobertos de roupa molhada, era para pôr a roupa para parar. Não sei se vocês algum dia viram um quarador de roupas, né? Colocavam as roupas em cima daquele quarador para tomar sol e ficarem branquinhas. Elas iam ensaboadas, para não secar toda hora se jogava uma aguinha, realmente limpa a roupa, demora, né, gente? Tem que ter sol. Então, ali os giraus são esses. São partes montadas em arame, né, para se colocar a roupa em cima. Os gotejantes giraus cobertos de roupa molhada cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. Naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Olha quanta comparação com o bicho, né? Compara, então, quem que está se multiplicando? As pessoas que moravam ali, que se multiplicavam como larvas no esterco. Quem o que ele quer dizer quando ele fala naquela terra encharcada, começou a minhocar, quer dizer, naquele lugar tão rústico, tão sem conforto, né, tão úmido, começou a aparecer gente, aparecer gente, aparecer gente. Então, aquele cortiço cresceu, aquele terreno grande que ele tinha se encheu de gente, né? E é o João Romão, né, que é o dono da estalagem ali, que é o homem interesseiro em ganhar dinheiro. Então, ele também não usufrui de luxo até então, porque ele tem que economizar para ele poder ficar rico. Então, ele economiza de tudo, até no tecido da roupa dele é o pior possível, ele dorme de qualquer jeito, ele come o resto dos outros, que ele serve refeição num boteco que ele tem lá, numa espécie de mercadinho, né? Onde ele tem a negra Bertoleza como cozinheira, e ele come o que sobra para não gastar. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo a avareza do ser humano ali, tá? E o quanto esse ser representa o povo brasileiro em muitos lugares, em muitos momentos da vida. A avareza de não gastar, não gastar, não gastar para enriquecer. Ter para poder ostentar, que era a ideia dele futura, né? Então, o cortiço tem aí como significado a habitação coletiva das classes pobres. Hoje, nós temos essas habitações coletivas chamadas favelas, muitas vezes, e agora, atualmente, comunidades, né? Então, essas comunidades pobres foram por muito tempo chamadas cortiços, por muito tempo também chamadas favela, e ainda se representa como favela, né? Porque tem a CUF, né? Central Única das Favelas. Mas hoje se fala em comunidade, até porque isso cresceu tanto, né? Parece uma outra cidade dentro das comunidades, né? Mas são muitos hoje nós temos no Rio de Janeiro, no morro, casas com piscina, casas mais bem construídas, só que tudo no morro, né? Tudo sem pagar imposto, tudo feito conforme a pessoa pôs, ela foi ampliando ali, né? Antigamente nós tínhamos, então, os corticinhos eram menores, tá? Aqui em Londrina, numa época, chamava-se essas comunidades bem humildes de grilinho. Londrina falava, tem um grilinho ali. Eu achava horrível falar isso, pois eu era criança e eu ficava ouvindo aquilo, imaginando o que era o grilinho, né? E nada mais era do que um cortiço, do que uma favela, tá? Do que uma comunidadezinha em que as pessoas viviam por baixo da linha da pobreza, né? Hoje nem sempre é assim, porque as pessoas que moram em comunidades hoje podem ter um pouquinho mais de
pouquinho mais de conforto, porém ali, naquele mesmo meio, né? Vivendo daquela forma, ela consegue ter um pouquinho mais. Bom, para quem está lendo Memórias Póstumas, não, Dom Casmurro, já retrata um outro ambiente, que já é um ambiente também urbano, porque o cortiço é urbano, mas é urbano o lado mais pobre, né? Quando a gente lê Dom Casmurro, é o urbano de pessoas mais abastadas, com mais poder aquisitivo, né? Então, em nenhum momento se fala em problema financeiro. Não existe problema financeiro ali, tá? Ali o problema ali é o ser humano que está sendo analisado friamente, de forma bem irônica, uma ironia fina, discreta, corrosiva, que é a característica machadiana e característica do realismo também. Enquanto o naturalismo ele escancara tudo como é, descreve o ambiente acabando com ele, né? Quando nós falamos em realismo, nós temos assim algo mais sutil, né? Então é a classe mais burguesa. Vocês podem observar que nas obras de Machado, quando entra um empregado, um escravo, um negro que trabalha ali, ele entra e sai, mas ele não tem importância nenhuma dentro da história. Tá? Então, o Machado faz questão de colocar assim, sabendo ele como é isso, porque ele era filho de uma escrava, de uma negra. Então, ele era discriminado também. Imagina quanto, né? Filho de uma negra, então ele era um mulato, ele era gago, ele era epilético. Então, assim, quanta coisa depunha contra ele. Só que ele conseguiu superar tudo isso e se mostrar muito acima de tudo isso, né? Felizmente, ele deixou isso. Ele é um exemplo a ser seguido mesmo, de quem vence as barreiras, né? Autodidata, coisa que na época podia ser, porque não era todo mundo que tinha acesso à escola, mas ele aprendeu a ler, ele aprendeu a estudar, ele conheceu, ele estudou a história mundial, ele estudou toda a mitologia, ele era muito conhecedor. Então a gente vê lá Bentinho, que é o narrador, narrando lá em primeira pessoa, e lá no Cortiço é narrado em terceira pessoa. O narrador é só o observador, né? O narrador de Dom Casmurro é em primeira pessoa, é o observador, é personagem, não é só observador, é o personagem, que é o Bentinho. Ele que conta a história, sob o ponto de vista dele. Tudo sob o ponto. Ele descreve as pessoas, ele explica quem é quem, ele põe título nos capítulos, né? Os capítulos dele, todos têm título. Então, eu quero que vocês sigam lendo e percebendo essas características. Com as coisas que ele fala, às vezes, com ironia, e você não percebe a ironia dele. Então, vamos começar a observar quando ele está sendo irônico. Tá? O narrador está sendo irônico ali. Isso é bem típico do Machado, que é o autor. Então, ele põe um narrador na história dele e mostra essa ironia das coisas, né? Então, a mulher é bonita. Será que ela é bonita? Será que ela é uma moça pura e apaixonada? Como que ele vai colocando as características de cada um? Até da mãe do Bentinho, que vocês vão ter que ver depois. A mãe do Bentinho também, né? Uma senhora tão boa, uma pessoa tão bondosa, tão pura. O que ela faz? Então, vocês vão ler lá e perceber até que ponto ela era tão pura, a partir de onde ela se deixava levar pela conveniência. Tá? Então, leiam a história, anote o nome dos personagens principais e o que acontece com cada um, quem é ele. Tá? Então, você lê lá, Bentinho, quem é Bentinho? Aí você vê João Romão, quem é o João Romão? Quem é o Jerônimo, lá no Cortiço? Quem é a princesa do Cortiço? Por que ela é considerada a princesa? Tá? O que acontece com ela? É bem interessante o final dela depois. Vão lendo para vocês verem. Tá? Muita coisa vai acontecer. Então, deixa a preguicinha aí, Cauã. Deixa a preguicinha aí, Pedro.
Maria Fernanda, vamos ler. O Cauantes que está lendo, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que vocês estão colocando, né? Porque a Sara está escrevendo alguma coisa para a gente. Vamos ver como é que vocês vão chegar à conclusão das características realistas e as características naturalistas. Características do Aloysio Azevedo, quais são? Características de Machado, quais são ali presentes? Você lê e fala, isso aqui é característica do realismo, isso aqui é característica do realismo de Machado. Isso aqui, a Sara tinha começado a ler Dom Casmurro. Então, leiam o Dom Casmurro, leiam o Curtiço, porque eu acho que 2 semanas que eu der para vocês, você termina tudo. E aí sim a gente vai poder avaliar melhor, né? Eu acho que eu vou fazer dessa forma. Eu vou avaliar depois que vocês já tiverem lido os 2, tá? Eu quero que vocês façam uma tarefa, vocês devem reler esse trecho ali, ler a página 14, tá? Depois leiam o início ali, o trechinho que tem de O Mulato na página 15, porque O Mulato também é uma obra de Aloysio Azevedo, que já foi trabalhado ano passado com um grupo de vocês, aí teve gente que me apresentou trabalho com ele, tá? Leiam esses textos e respondam às atividades. O exercício 1, e o 2 e 3, tá? É para enviar, professora? Oi? É para enviar? É para enviar. Então, o exercício 1, 2 e 3, página 14, página 15 e 16, só o 1 e 2 e 3, tá? Para enviar. Então, vai ser uma tarefinha rápida para quinta-feira, tá? Hoje é 13, 14, 15, 16. Para o dia 16/7, tá? Aí vocês vão enviar. Pode enviar no meu e-mail, se vocês quiserem, tá? Que é melhor, dá para eu abrir e ler tudo, fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, o meu e-mail eu vou deixar, é ednamanzano2008@hotmail.com. Vou deixar marcadinho lá no site direitinho, coloco no grupo para vocês também, certo? Eu vou fazer chamada, porque a nossa aula está no fim. Eu vou fazer chamada no meu caderno, porque essa aula é em reposição da quinta-feira. E eu, com aquela coisa de mudar de casa, não consegui dar as aulas quinta-feira. Eu não consegui ir para Londrina, porque meu carro deu um problema bem na hora de eu sair. Então, eu não fui para aí. Mas, deixa eu ver se vocês estão todos aí. Eu vou fazer pela minha lista. Analice, não, aqui não é Analice, não. Não é você. Vocês estão aqui. Benjamin não está. Cauã está. Daniel não está. Ellen não está. Felipe também não. Que tá? Lucas André. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Que é a Fefê. E o Pedro. É isso? E a Sara Vitória. Pronto, já anotei aqui e chegamos, então, ao fim da aula, tá? Ou não? É 14h40? Não, 14h30, né? 14h40 começa a outra. Então, nós chegamos aqui ao final dessa aula. Eu espero que tenha valido para vocês, né? A gente falar um pouquinho sobre o livro, dar um direcionamento de leitura para vocês. Através disso, vocês leem e conseguem se localizar melhor, entender o que é para vocês observarem na leitura. Porque a gente vai lendo, assim, lendo por ler, é ruim, né? Então é bom saber que eu tenho que observar isso, observa as características dos personagens, o que acontece ali, é comum acontecer em todo lugar, para aquele nível social e econômico, é comum. Como é que vive o pessoal lá de Dom Casmurro e será que eles não fazem nada de errado? Não acontece nada de ruim lá? Como é que é feito aquilo lá? Quais são as ideias? Como é que o autor se coloca? Como é que ele usa as suas características ali? Você percebe, tá? Então, vão observando isso aí. Boa leitura, continuem lendo. Eu dou até, não esta quinta, na outra, daí a gente vai começar a trabalhar, fazer atividade com esses 2 livros, tá? Mas agora,
para o próximo encontro. Quinta-feira a gente vai dar sequência no conteúdo, tá bom? Um beijo para vocês todos. Fiquem bem. Saudades.